E aí pessoal, bem-vindos ao canal, Edu aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar algumas dicas sobre quando e como mover o Stop Loss. O Stop Loss é um tipo de ordem, né, que serve para limitar as nossas perdas. Então, se nesse exemplo eu tivesse entrado aqui comprando o mini índice, por exemplo, aqui em cima eu teria uma ordem de Stop Gain, que é o alvo, saída com lucro, e aqui embaixo o Stop Loss, que é a saída em caso de prejuízo. E por que as pessoas querem mover o Stop Loss? Um dos motivos é o seguinte: imagina que você entrou aqui assim, comprou o mini índice. Às vezes o preço cai um pouquinho e aí a pessoa já fica com medo de perder mais, acaba puxando o stop para cima e acaba tomando stop. E outra situação é quando você compra aqui e vê o preço subindo e você vê que está acumulando um pouco de lucro e fica com medo de perder, de deixar de ganhar isso que você está acumulando. Aí acaba puxando o stop mais perto, como se isso fosse garantir o seu lucro. E aí o que acontece depois é que o preço volta, te stopa aqui, aí você sai com prejuízo, e aí o preço volta a subir e chega lá no alvo. E se a pessoa observar para trás, provavelmente o preço ele teria andado em zigue-zague até chegar no alvo, por exemplo, depois ele cai. Então, por que que a partir da entrada você vai esperar que o preço suba reto até o alvo? A gente precisa dar espaço para o preço desenvolver e ele vai fazer isso em rallies, né? Em impulsão e retração. Ele vai subir, vai corrigir um pouco, subir, corrigir um pouco até chegar no alvo, se a operação der certo. Muito difícil que ele suba de uma vez só. Então, o hábito de mover o stop loss mais perto só porque você está com medo de perder ou está querendo garantir, travar o lucro, esse é um dos principais motivos para a pessoa tomar stop quase sempre, porque não dá espaço para o preço desenvolver. Então, algumas dicas. Nunca alargar o stop, ou seja, se você entrou aqui, colocou o stop aqui embaixo e vê que o preço está vindo contra, nunca você vai puxar o stop para baixo para fugir de levar stop e achando que depois vai subir. Sempre que você for mover o stop, vai ser a favor do trade. Se você comprou, vai ser para cima, e se você vendeu, né, você vai puxar ele sempre mais próximo do preço. E, em geral, para quem está começando a operar agora, para quem está aprendendo ainda, eu sugiro não mover o stop. Por quê, pessoal? Porque para você operar e ter resultado, você precisa de um plano de trade. Dentro do plano de trade faz parte uma estratégia de trade em que você tem que ter regras bem definidas de entrada e regras de saída caso a operação dê lucro ou caso a operação dê prejuízo. Então, antes de entrar em qualquer trade, você precisa saber 3 pontos: onde vai ser a entrada e onde vão ser as duas saídas, o stop gain e o stop loss. Por que que a gente precisa saber? Para calcular a relação entre risco e retorno. Porque se você está projetando um alvo de 100 pontos e vê que precisa usar um stop de 500, você está assumindo um risco muito grande para um retorno potencial muito pequeno. Isso a longo prazo não dá certo. Então, o ideal é que em day trade você use uma relação de no mínimo 1,5 de alvo para 1 de stop e em swing trade no mínimo 3 para 1. E aí eu sugiro para quem está começando não mover stop loss, porque isso vai ser mais uma coisa complicando a sua estratégia. Você vai ter que criar regras para mover o stop loss. Então, se você está começando agora, o ideal é definir 3 regras: uma de entrada, uma de saída em caso de lucro e saída em caso de prejuízo. Simular, praticar no simulador várias vezes para ver qual seria o seu resultado depois de pelo menos 100, 200 trades simulados. Porque imagina que você está usando um stop loss fixo, né, um valor fixo ou baseado em fundos, topos e fundos anteriores, suporte e resistência, sem mover ele, né? E aí você teve um resultado bom. Aí você vai para a conta real, você tem que confiar naquela sua estratégia. Não adianta chegar na conta real e entrar no trade e ao invés de acreditar que a estratégia vai dar certo, começa a mudar o stop loss sem regra definida, porque toda vez que você aproximar o stop, você está aumentando o risco de tomar stop.
Então tá começando, cria uma estratégia, vai para o simulador, define entrada e saída, entra no trade e deixa rolar. Ou vai chegar no alvo ou vai chegar no stop. Para simplificar, começa assim. Bom, mas e quando que eu vou mover o stop loss? Quando que eu preciso usar ou quando eu deveria usar? Uma das melhores formas de usar, de mover o stop loss é quando a gente faz realizações parciais. Por exemplo, imagina que aqui o preço vinha andando dentro dessa região de consolidação, aí você definiu, resolveu entrar aqui. E aí você definiu o alvo baseado na sua estratégia, o stop loss um pouco abaixo do suporte e imagina que está operando o mini índice. Só que ao invés de operar com um contrato só, você está operando com dois contratos. Você comprou dois contratos do mini índice. O que você pode fazer? Você pode esperar o preço desenvolver e quando ele chegar no alvo, ao invés de você sair da operação completamente, você vai fazer realização parcial. Você vai vender um contrato. Então você vai ganhar esse lucro aqui de um contrato e vai ter mais um em aberto. Aí sim, com mais um em aberto, você pode puxar esse stop aqui mais próximo. Ou pode puxar aqui para a entrada, que vai zerar o seu risco, ou abaixo de um suporte e resistência. Ou então, se você estiver operando só com um contrato e quer mover stop, porque uma das vantagens de mover o stop mais para perto é que você fica mais tranquilo para operar. Mas aí como é que é o ideal? Você vê que o preço estava numa região entre um suporte e resistência, você entrou aqui, o preço subiu um pouco, você não vai puxar logo o stop para cima. Espera esse preço romper um nível de resistência aqui, por exemplo, e aí sim você pode puxar o stop um pouquinho mais perto. Não logo abaixo dessa resistência, porque é bem comum ele voltar um pouquinho e depois subir. Então volta aqui para um fundo anterior, aproxima o stop, aí você já zerou o risco, mesmo que volte, você ainda vai sair com um lucro pequeno. Claro que não vai chegar no alvo que era a sua estratégia, mas pelo menos você fica mais tranquilo para operar dessa forma. Mas aí é sempre baseado em price action, se protegendo com topos e fundos, e suporte e resistência. E as realizações parciais, elas são ótimas para a gente surfar a tendência, né? Se eu entrei aqui com dois contratos. O preço foi desenvolvendo e chegou aqui em cima e eu realizei um contrato. Eu ainda estou com um aberto. Eu posso puxar o stop para o break-even aqui para a entrada, para zerar o meu risco a partir de agora. E aí agora sim que o preço já desenvolveu um pouco, já atingi pelo menos o meu primeiro alvo, eu posso usar aquelas estratégias de trailing stop ou stop móvel, né? Que aí toda vez que fizer um fundo, eu posso puxar o stop para baixo do fundo anterior. Ou posso usar uma média móvel, conforme o preço vai subindo, eu vou colocando o stop logo abaixo da média móvel. Que existem outras formas de usar stop móvel, que não são o assunto desse vídeo, mas a ideia é que eu vou começar a usar esses stops móveis, trailing stop, depois que eu já atingi um alvo mínimo, que eu já deixei o preço desenvolver um pouco. Então, para quem está operando só com o contrato, o ideal é mais simples, não mover o stop. Mas se você estiver operando com um contrato e quer ficar mais tranquilo puxando o stop mais para perto, então espera pelo menos ele formar topos e fundos ascendentes para puxar ele abaixo de um nível de suporte ou resistência que proteja. Tem que dar um pouco de tempo para ele desenvolver. E como é que poderia fazer isso? Conta pelo menos um fundo, se você está comprado, pelo menos um fundo entre o stop e o preço. Imagina que o seu stop está aqui, o preço subiu, aqui ele está fazendo um topo, aqui, quando ele rompeu esse topo, esse fundo está confirmado, mas aí não é o ideal não é já puxar para cá, porque provavelmente o preço pode acontecer de cair direto, né? Então formou o primeiro fundo, espera mais um pouco, ele vai fazer mais um fundo, e quando ele romper esse segundo topo aqui, eu tenho a confirmação de um segundo fundo. Aí você vai puxar o stop ou aqui para o break-even, né? Ou aqui abaixo desse fundo, não desse aqui em cima. Fechou, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos.
Obrigado pela atenção e até a próxima.